Mas vamos ouvir a palavra de Deus. Fica de pé agora, meu irmão. Vamos ler a Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 23 até o final do capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus. Mateus, capítulo 18, versículo 23. Mateus 18, do 23 ao 35. Você achou? A palavra de Deus diz: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Amém. Graças a Deus. Pai querido, lemos a Tua palavra nesse momento de celebração, de culto ao Senhor, Pai, e queremos, ó Deus, te pedir que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Venha, meu Deus, quebrar as barreiras mentais, espirituais, todos os impedimentos que querem, ó Deus, tirar o nosso foco daquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Que haja entendimento da Tua palavra e que ela possa mudar a nossa vida, os nossos conceitos, os nossos valores. Queremos nos submeter ao que diz a Tua palavra, Senhor, e queremos ouvir da Tua voz. Usa a minha vida, meu Deus, por Tua misericórdia. Enche-me da unção, do poder do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, diante das minhas limitações, que o Senhor possa me usar essa noite. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, talvez você esteja se perguntando o que este texto tem a ver com o tema do nosso culto. Alegrai-vos no Senhor é o tema do nosso encontro, do nosso culto de casais hoje. Essa palavra alegrai-vos no Senhor é uma ordem, não é uma ordem? O apóstolo Paulo disse, o irmão Roberto leu, lá em Filipenses capítulo 4, ele diz: outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma ordem que ele está nos dando, porque no Senhor temos que ser alegres. Concorda com isso? Deus nos dá motivos para nos alegrar. Sem o Senhor, nossa vida às vezes não tem sentido, nem motivo para nenhum contentamento. Mas com Deus, alegrar é uma obrigação, irmãos, porque estamos com o Senhor. Então, eu tenho certeza que Deus deseja que você seja uma pessoa alegre, que o seu lar seja um lar alegre, feliz, que o seu casamento seja um casamento abençoado. Alguém tem dúvida disso? Será que Deus deseja a sua infidelidade e infelicidade? Que Deus deseja que você seja absolutamente infeliz, chateado, um cara amarrada? Essa é a vontade de Deus para a sua vida? Claro que não. É claro que a vontade de Deus é que o seu casamento seja um casamento alegre, que a sua família seja uma família feliz, que a alegria do Senhor realmente possa estar dentro da sua casa. Essa é a vontade de Deus. Mas uma vez eu disse aqui que nem toda a vontade de Deus se cumpre. E por que isso?
Porque Deus nos deu liberdade de arbítrio, liberdade de escolha. Há um versículo na Bíblia que diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas eu te pergunto, todos são salvos? Não são. Por que essa vontade de Deus não se cumpre? Porque Deus deu liberdade ao homem de escolher o que ele quer crer ou não crer, de escolher o que ele quer para a sua vida ou não. Então essa liberdade é que tira muita gente da vontade de Deus. Não, Deus quer salvar, mas a pessoa não quer ser salva. Então vai para o inferno fazer o quê? Ela quer isso. Ela não quer ser salva. Ela não quer se render a Cristo. Então não tem jeito para ela, mas Deus quer salvá-la. A mesma coisa com relação à alegria. Deus quer que você seja feliz, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas você não quer ser feliz. E aí, como é que vai acontecer? Essa vontade de Deus não se cumprirá. Porque você decide não ser feliz, você decide não ser alegre, você decide ser emburrado, chateado, rabugento. Aí a vontade de Deus ela não vai se cumprir. E por que que esta palavra, que é a vontade de Deus, não tem se cumprido na vida de muita gente? Eu, meditando sobre isso, irmãos, eu percebo que, de uma maneira ou outra, a maioria hoje das pessoas que não são felizes, há um motivo muito peculiar e comum à maioria delas. É a falta de perdão, queridos. Muita gente não consegue ser feliz porque simplesmente não consegue perdoar. Não consegue esquecer alguma coisa do passado, não consegue esquecer algo que aconteceu. E a pessoa é infeliz hoje porque no passado alguma coisa aconteceu. E no futuro ela continuará infeliz, porque o seu futuro ela lembrará do seu passado, que é o seu hoje. E o seu hoje é horrível, porque ela está presa ao seu passado. Então há muita gente que hoje não consegue ser feliz porque não consegue perdoar. Dentro das famílias isso tem sido uma realidade também. Há casais que não conseguem ser felizes porque simplesmente não perdoam um ao outro. Não perdoam alguma coisa que aconteceu. Às vezes a família não é feliz porque não perdoam também os filhos não perdoam os pais. E aí isso vai passando de geração a geração. Então a falta de perdão é que tira a alegria de muita gente. Nós propusemos o culto hoje com o tema Alegrai-vos no Senhor. Mas, de repente, chegou alguém essa noite que não está muito alegre, que não está muito feliz. E talvez, quem sabe, o motivo não seja esse. Então, meditando nesta palavra, juntamente com Deus, eu creio que Deus deseja que você preste atenção nisso. Se pergunte, será que não é a falta de perdão que está impedindo a sua felicidade? Será que não é esta barreira que impede que o seu lar seja um lar abençoado? Então, irmãos, vamos olhar para a Bíblia essa noite, porque se você quer ser feliz, perdoe. E perdoe sempre, independente das circunstâncias, perdoe. É o que diz aqui o texto que nós acabamos de ler. E, na verdade, esse texto foi contado por Jesus. Esta história saiu da boca de Jesus. E é isto que Jesus pensa a respeito de perdão. Ele contou uma história para ilustrar as situações da nossa vida. Ou seja, o que ele está dizendo, nós somos pessoas que fomos perdoadas, mas não conseguimos perdoar. E Jesus não admite isso. Então, quem não perdoa, na verdade, está pecando, é o que Jesus está dizendo. Mas a outra coisa também que muita gente não entende, é que alguns se fazem de vítima em relação a isso. Eu não perdoo porque eu fui vítima de um maltrato, eu fui vítima de uma ruindade, de uma maldade. Então eu não perdoo. No momento que você faz isso, você deixa de ser vítima. E você se torna um pecador. Porque para Jesus não perdoar é pecado. Principalmente se você foi perdoado por ele, se você é crente. Não é? Aí esse pecado é sério, meu amado. Porque ele te perdoou. E você não consegue perdoar os outros. Então, automaticamente, você deixa o lugar de vítima e assume o lugar de pecador. É isso que eu queria dizer, inicialmente, para todos nós essa noite. Vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver causas, efeitos e atitudes desta falta de perdão. Primeiramente, a gente, quando fala de perdão, há uma frase que sempre vem, sempre escuto da boca de muita gente. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Já viu isso? Já falou isso? Isso é muito comum, né, irmãos?
E essa frase tem que ser dita com muito cuidado, tem que ser muito bem pensada. Aliás, eu acho que ela não deve ser nem dita. Porque perdoar e não esquecer é uma coisa muito estranha. Eu já disse aqui uma vez que nós não temos muito controle sobre a nossa mente, né? A mente divaga, a mente vai longe. Você está aqui me ouvindo falar, de repente tua mente vai lá na tua casa, no fogão, lá que você esqueceu alguma coisa. Não tá? É assim, a mente você não quer, mas vai lá, e não tem jeito. Agora foi, acabei de falar, você já lembrou do seu fogão apareceu aí na sua mente. É ou não é? Nós não temos muito controle sobre ela. Então, a gente não consegue muito fazer uma borracha, né? Tipo no computador, apertar uma tecla Del e simplesmente sumir com aquilo de lá. Vivências, coisas que a gente viveu, estão registradas aqui. Então, o que eu quero dizer com esquecer, né? Veja o que diz o apóstolo Paulo. Vamos olhar para a Bíblia. Filipenses, capítulo 3. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, olha como Paulo encara isto, irmãos, no versículo 13 e no versículo 14. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz que ele se esquece. Então veja, esse esquecimento é uma atitude, não é algo que vai acontecer. Eu estou aqui, de repente, Deus vai passar uma borracha no meu cérebro e eu não vou, aquilo tudo vai sumir. Não, não é assim que funciona. O esquecimento precisa ser uma atitude, assim como nós apertamos a tecla Del lá para apagar alguma coisa, nós temos que tomar uma atitude de querer apagar da nossa mente certas coisas. Por isso Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Elas passaram. E eu prossigo para as que estão adiante de mim. E ele diz, eu tenho um alvo. Então eu preciso aprender, você e eu, a deixar para trás. Deixar o passado para trás. E prosseguir para o alvo. Qual é o alvo da sua vida, meu irmão? É ser feliz? É ser alegre? Ou você gosta de ser triste? Você gosta de ser emburrado? Você gosta de ser chato? Você gosta de ser uma pessoa que tudo que fala lembra do passado? É assim que você gosta de ser? Esse é o seu alvo? Ficar remoendo as coisas que aconteceram? Quero dizer para você, se esse é o seu alvo, você é um chato, tá bom? É um chato que ninguém aguenta. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Mas para isso, para prosseguir, eu preciso largar algumas coisas. Porque algumas coisas lá atrás estão me prendendo. E eu não consigo avançar, não consigo prosseguir. Por isso a lição de Paulo é bem propícia. Eu esqueço do que ficou para trás e eu prossigo para o que está adiante de mim. O meu alvo. Qual é o seu alvo? Muita gente não é feliz, irmãos. Eu sei disso. Muitos casamentos não são felizes. Muitas famílias não são felizes. Mas será que o alvo destas pessoas que compõem esse casamento, essa família, é serem felizes? Qual o seu alvo? Um cônjuge quer ser feliz, mas o outro quer ser um infeliz desgraçado. Não tem jeito, vai ser desgraçado, infeliz. Os dois têm que querer, a família tem que querer, buscar a felicidade, ter um alvo. E para isso eu preciso avançar, e para avançar eu preciso esquecer. Então não vem com essa história de que perdoa, mas não esquece. Tem que esquecer, sim. Talvez não apague da memória, não é apagar, mas é não me prender a isso. Quando Paulo fala que eu esqueço o que passou, na verdade ele não esqueceu. Mais à frente você vai ver Paulo em outras cartas, falando das coisas que ele passou. Falando das chicotadas que ele levou, dos naufrágios que aconteceram com ele. Estão lá ainda na memória, mas não o prendem mais. Não se sente um coitadinho porque passou por tudo isso. Não fica preso a isso tudo que passou. Então você lembra, mas você não fica preso. Mas quando a pessoa diz perdoa, mas não esqueço, na verdade ela ainda está presa. Ela ainda está presa naquele problema, naquele fato, naquele acontecimento. E por isso ela não pode ser alegre. Ela não pode ser feliz porque ela está ainda ligada àquilo. E ela não vai para o alvo, ela não vai para frente. É vida de gente que só anda para trás.
O mundo está girando, as coisas estão acontecendo, as coisas estão melhorando, mas a pessoa não melhora nunca. Porque ela está lá presa, lá atrás. O mundo gira, mas ela não vai para frente, ela vai para trás. Como é que é a sua vida e como é que você quer que ela seja? Qual o seu alvo? Então, a primeira coisa que a Bíblia diz que eu preciso fazer para perdoar mesmo é esquecer. Tem que esquecer. Tem que esquecer de maneira que aquilo que esteja ainda na sua mente não te prenda de mais maneira nenhuma. Então, para esquecer, eu preciso não lembrar. Parece engraçado isso, né? Mas é verdade. Para esquecer, eu preciso não lembrar. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Leia comigo Isaías 43. Isaías 43, versículo 18 e versículo 19. Isaías 43, verso 18 e verso 19. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Esquece as coisas passadas. Então, para esquecer, você precisa não lembrar. Mas, às vezes, você gosta de ficar lembrando. Gosta de lembrar coisa ruim. Veja, claro, estamos falando de coisa ruim. A Bíblia está falando de coisa ruim. Versículo 19 diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porém um caminho deserto e rios no ermo. Vês mais o que Deus diz no versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Veja como é que Deus faz. Ele decide não lembrar. Por isso ele esquece. Deus esquece do pecado porque ele decide não lembrar. Para você poder perdoar alguém, você tem que decidir não lembrar. Mas não, você quer lembrar, que gosta de sofrer. Você é doente. Isso é doença grave. Botar uma camisa de força em você. Quero lembrar de coisa ruim. Está doido, maluco. Coisa boa, vamos lembrar, vamos recordar. Dizia o poeta, recordar é viver. Né? A coisa boa. Agora você vai ficar lembrando de coisa ruim. E pensando, e sentindo. Aí nasce aquele danado do ressentimento, que é sentir de novo. Ressentir. Sente toda hora. Porque fica lembrando do que passou. Ai, como me machucou aquela pessoa. Ai, como ela foi ruim comigo. Olha, aí gosta de repetir essa história para todo mundo. Se alimenta dessa seiva maligna e repete para todo mundo: mas me traiu, olha, eu fiz tudo por ele, fiz tudo por ela, e me apunhalou as costas. Aí repete aquilo. Encontra a pessoa, outro dia repete de novo a mesma história. Aí, meu Deus do céu, teu lugar é o hospício, não é possível. Não pode ser desse jeito. Então, para esquecer, irmão, é preciso não lembrar. E Deus te dá o motivo, porque Ele te dá o exemplo. Ele diz: eu não me lembro dos teus pecados. Imagina se Deus lembrasse das coisas que você já disse contra Deus. Depois que você se converte, Deus esquece tudinho. Imagina se Ele lembrasse. Alguém aqui que hoje é crente já falou besteira de Deus no passado? Levanta a mão, com coragem, assim, igual a mim, ó. Já falou besteira de Deus? Negócio de Deus, coisa nenhuma. Igreja, pastor. Para o inferno, todo mundo. A gente não falava isso. Imagina se Deus fosse lembrar de todas as besteiras que já falamos antes de conhecer a Cristo. Mas Ele diz: eu não me lembro das tuas transgressões, porque eu te perdoei. Então não vou ficar lembrando. Embora Ele saiba. Apagou do registro de Deus? Não, está lá, está registrado. Inclusive está registrado no livro da vida. Mas Deus não se lembra mais. Deus não se lembra disso. Porque Ele decide não lembrar. Então como é que você vai fazer? A mesma coisa que Deus. Porque o Senhor Jesus, quando Ele disse aquela parábola que a gente leu, não sei se você entendeu bem, mas o exemplo que Ele deu ali foi esse. Ele é o exemplo do que Deus faz com a gente, do rei que perdoa um servo. E depois o servo não consegue perdoar o conservo. É o exemplo que Jesus colocou. Então o rei fica indignado. E aí diz: ele não perdoa não, então traz ele para a prisão. E aí a pessoa fica presa. Então, irmão, a coisa é séria. Porque a falta de perdão
ela traz somente infelicidade. E como eu disse no início, hoje muita gente não consegue ser feliz, como Deus deseja que a pessoa seja feliz, porque a pessoa não consegue perdoar. Ela não consegue tirar isso da sua memória, do seu coração. E sabe o que acontece quando você não perdoa? Vamos ler o Salmo 32. Existem consequências que se manifestam até no nosso físico, irmãos. Salmo 32, versículo 3. As consequências da falta de perdão. Salmo 32, verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Pecado gera dores. Eu não disse aqui no início que falta de perdão é pecado? É pecado. Falta de perdão é pecado. Se você não consegue perdoar, você está em pecado. E pecado gera problema na alma, no corpo. A Bíblia mostra aqui Davi relatando isso. Enquanto eu calei os pecados, ou seja, continuei com eles, fiquei com eles, os meus ossos envelheceram e eu gemia todo dia. Irmãos, hoje existem pessoas doentes porque não conseguem perdoar. Estão aí, casadas, têm filhos, vivendo suas vidas, mas estão doentes. Doentes do corpo e doentes da alma. Doenças que muitas vezes são causadas pela falta de perdão. Pode anotar: artrite, úlcera, enxaqueca, insônia, depressão. Não estou dizendo que todas essas doenças são falta de perdão, não estou dizendo isso não, tá? Mas a falta de perdão muitas vezes provoca doenças como estas. Como disse Davi, envelheceram os meus ossos. Ossos envelhecidos começam a endurecer, as cartilagens começam a sair, acabar, e aí vem aquela artrite, aquela artrose, aquela coisa que pega a pessoa, que entorta ela toda. Muitas vezes isso é fruto da falta de um perdão. Aquela dor de cabeça que não te deixa, aquela úlcera que nasce no estômago. Por que nasceu aquilo? Porque você tem um fel dentro de você. Há um fel de amargura dentro da alma que só vai corroer o estômago, irmãos. Então, isso é sério e isso precisa ser tratado. Veja mais o que diz o versículo 4 do Salmo 32. Diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Por que a mão de Deus pesava sobre ele? Porque ele estava em pecado. É ou não é? A pessoa que não perdoa está em pecado. Se está em pecado, a mão de Deus não vai pesar? Ou Deus agora é cego para o pecado? Deus não liga mais se você está pecando ou não. Não tem consequência você pecar. É isso? Não tem problema não, hoje todo mundo peca, eu acho que Deus ele abriu mão disso aí. Pode pecar à vontade, está tudo bem. É assim, irmão? Não. Pecado traz consequência. A Bíblia diz: o que o homem semear, ele ceifará. Então nós colhemos hoje o que semeamos no passado. Então, qualquer pecado, ele trará consequências para a nossa vida. E a mão de Deus certamente pesará. Como a falta de perdão é um pecado, a mão de Deus pesa. Por quê? Porque Deus disse o que disse através de Jesus no texto que a gente leu. Eu perdoei você e você não consegue perdoar. É como se Deus estivesse dizendo para você: toma vergonha. Eu perdoei e você insiste em não perdoar. Então a mão de Deus certamente vai pesar. E aí, como resultado desse peso da mão de Deus, irmãos, muitas coisas entram no coração. Aí começam as crises da pessoa. Vamos voltar lá em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, onde nós estávamos lendo. E leia junto comigo aqui o versículo 34 e o versículo 35. Olha a consequência de não perdoar. Indignando-se o seu senhor, o entregou a quem? Aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, olha o que Jesus está dizendo, afirmando: desta mesma maneira, meu Pai Celestial vai fazer com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Do íntimo, de coração, de dentro do coração. Ele está afirmando que vai fazer da mesma maneira. Que maneira?
entregar para os verdugos, para o torturador. E a pessoa, então, que não perdoa, ela é torturada dia a dia. E as torturas trazem crises para os casamentos, para as famílias. Entra a crise, entra o ciúme, entra a ira, entra a amargura, que não deixa a pessoa ser feliz, independente do que aconteça. A pessoa não consegue ser feliz. Consequência dessa tortura na mão de verdugos, que atormentam a alma da criatura. Porque decidiu pecar, decidiu não perdoar. E isso é pecado. Talvez você possa se perguntar, a quem eu devo perdoar? Aqui o texto diz ao seu irmão, né? Será que eu só devo perdoar crente? É a pergunta que alguém pode fazer. Quando a pessoa pergunta isso, já vi que ela não está afim de perdoar ninguém, né? Ela está afim de arrumar uma desculpa para não perdoar. Porque a gente não gosta de viver com culpa. Quando eu disse que perdão, falta de perdão é pecado, alguém logo vai justificar. Não, mas eu não perdoo porque você não sabe o que ela fez comigo. A pessoa logo vai justificar porque ela não quer assumir que é uma pecadora sem vergonha, desgraçada. Ela não quer assumir isso. Então ela vai inventar alguma coisa para aliviar a consciência da culpa. Mas, irmão, a coisa é séria. A quem nós devemos perdoar? A qualquer um que nos ofender. A qualquer um que nos fizer mal. Jesus perdoou. Irmãos, a todos ele considerou irmãos. Quando ele estava sendo maltratado na cruz, ele orou pelos soldados que o maltratavam. E pediu, exatamente como fez Estevão com aqueles que o apedrejavam: não lhes imputes este pecado. Foi o que ele pediu. Então ele, além de perdoar, ele livrou aquelas pessoas de qualquer consequência sobre o que elas estavam fazendo. Isso é o perdão completo, irmão. Aí eu perdoo, mas se aquela pessoa puder sofrer um pouquinho, eu vou gostar. Né? É assim que alguns perdoam. Eu perdoo, mas tomara que Deus dê uma rasteira nela. Tomara que a mão de Deus também pese nela. É assim que você perdoa? Não adianta, isso não é perdão. Então, a quem eu devo perdoar? A qualquer um. E agora eu queria que cada um de nós aqui fizesse uma reflexão íntima. Há alguém que você precisa perdoar? De repente, esse alguém está do seu lado. De repente, esse alguém está sentado contigo essa noite. Você está de mão dadas com ele. É o seu cônjuge. De repente, é o filho que você deixou em casa. É a sogra, aquela jararaca. De repente, é ela que você tem que perdoar. Tem ou não tem? Tem? Tem. Tem que perdoar ela. Quem é que você precisa perdoar? Tem que perdoar o esposo? Tem? Tem que perdoar o esposo. Ah, mas o esposo, ele grita, ele não tem consideração, ele não tem ternura, ele é um marido irresponsável, ele não tem tempo para mim, ele não gasta o tempo em casa só com os amigos. Ele precisa que você o perdoe. Porque se você não o perdoar, ele não vai ficar melhor. Não adianta, ele não vai ficar melhor. Ele só vai ficar melhor quando você o perdoar, porque você vai ficar melhor. Porque enquanto você não o perdoa, você é talvez igual ou pior do que ele. Então, quando você o perdoar, talvez ele fique melhor. Você precisa perdoar a sua esposa? Precisa. Ah, mas essa esposa é uma mulher descuidada. Mulher gastadeira, isso não existe, né? Pega meu cartão de crédito, torra tudo, faz dívida que eu não consigo pagar, reclama que não tem as coisas em casa, não aguento mais, ela é fria no sexo, parece um freezer. Não dá para perdoar. Ela é aborrecida, não tem compromisso com a casa, só pensa em ir para o salão. Tem que perdoar ela, porque senão você se torna pior do que ela. Você está entendendo isso, meu irmão? Deus está falando isso com você essa noite. Não sou eu não, é Deus que está falando para você. Ouça a voz de Deus.
para que você possa ser feliz. Você precisa perdoar um filho. Talvez haja alguém que precise perdoar um filho. Filho que vai mal no estudo, que é inquieto, que é desobediente, que é rebelde. Filho que é partidário. Já viu o filho que gosta mais do pai do que da mãe? Ou gosta mais da mãe do que do pai? Aí provoca ciúme dentro de casa. De repente a falta de alegria vem daí. Talvez você esteja precisando perdoar um filho. E como eu disse, o sogro e a sogra, esse tem sempre que ser perdoado, né? Sogro e a sogra, e o resto da parentada toda, aquele cunhado que vai sempre na tua casa comer a tua comida. Aquele cunhado que se intromete, aquela sogra que se mete na educação dos teus filhos, que inventa partidarismo entre você e sua esposa, que faz intriga de vocês. Esses parentes que mordem a gente, não é? Também precisam ser perdoados. Leia comigo um texto no Salmo 55. Presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Salmo 55, versículo 12, diz assim, até o 14. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Entendeu isso? Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. É fácil, às vezes, lidar com o inimigo, com a pessoa que você sabe que te odeia, você se evita ela, você se esconde dela. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Bota aqui, meu parente, meu familiar, meu sogro, minha sogra, meu irmão, meu cunhado, meu amigo que faz isso contra mim. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Pode ser até um irmão que frequenta a mesma igreja, mas está precisando ser perdoado por você. Esse é mais difícil porque a gente não espera. O inimigo você espera, mas do amigo, do parente, você não espera, mas acontece, eles fazem isso. E você precisa, o que você precisa? Perdoar. Não tem opção, pastor? Não, não tem. Jesus não deu uma opção, ele deu, você leu o texto inicial comigo. Tinha opção ali? Tem alternativa? Dá para inventar alguma história para justificar uma falta de perdão? Não, não dá. Diante do que Jesus falou, nada se justifica. Não é o tamanho da dívida, nem o tamanho do crime, nem o tamanho da maldade. Nada se justifica diante do que ele falou. Se você quisesse continuar se justificando, você está se justificando contra o que Jesus falou. Não é contra o que eu estou pregando, não. Porque eu só estou pregando o que Jesus falou e o que a Bíblia diz, eu estou lendo junto com você. Então entenda, irmão, que isso é um pecado. Enquanto você não entender que isso é um pecado, você se acha vítima. E a pior coisa é o sentimento de vítima, porque ele engana tanto a gente, que a gente fica completamente torto em relação a tudo. Você não é vítima, você que não perdoa, você é culpado, você é pecador. E para o pecador, a Bíblia diz uma coisa, leia comigo Provérbios 28. Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, 13, diz... O que encobre as suas transgressões, o que acontece com ele? Jamais prosperará. Se você sabe que não perdoa alguém, mas continua dizendo que já perdoou, você não vai prosperar, porque você está encobrindo o seu pecado. Você está fazendo de conta que ele não é pecado. Você está justificando o seu pecado. O que encobre as transgressões, a Bíblia diz, jamais prosperará. Mas tem uma promessa, continua lendo aí o versículo 13. Mas o que? As confessa e faz o que mais? E deixa. O que ele alcança? Misericórdia. Veja, você pecou, mas Deus é misericordioso para te perdoar. Para perdoar a tua falta de perdão. Desde que você a confesse e deixe de fazer assim. Porque não adianta só confessar. Dizer, essa palavra foi para mim, realmente e tal. Mas continua sem perdoar. Vai embora daqui, não perdoa. Passa mais uma semana, não perdoa. Não adianta nada. Por isso a Bíblia diz, o que confessa e deixa o pecado, alcançará
a misericórdia de Deus, que é o que Deus quer dar a você. O perdão que você precisa dar a alguém, você recebe ele de Deus. Então, confesse o seu pecado e deixe, porque há bênção, há coisas muito boas para você, há alegria no Senhor, há coisas boas para a sua família, há alegria para o seu lar, para os seus filhos, para os seus parentes. Você pode se dar bem com o seu sogro, você pode se dar bem com a sua sogra. Para de pôr a culpa nos outros. Talvez a culpa esteja em você. É possível, sim. Basta que você perdoe e Deus fará o resto. Confie no Senhor. Para terminar, eu quero voltar lá no Salmo 32 e quero te dizer qual a consequência de um pecado confessado e abandonado. O versículo 6, depois da confissão de Davi, de que enquanto ele calou os pecados, os ossos envelheceram, no versículo 6 ele diz: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Veja, a consequência é a proteção de Deus sobre você. Ah, não perdoa, então tome verdugo em cima de você. Tome verdugo para ver se você aprende a perdoar, até pagar o último centavo. Mas se você obedece, perdoa e é perdoado e se arrepende, para de praticar o pecado, o que a Bíblia diz é que haverá proteção. Quando as águas subirem, elas não vão te atingir. É o que está escrito no versículo 6. No versículo 7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegria. Cantos de livramento, veja, cerca de alegria. Mas olha o que diz: meu esconderijo, me preservas na tribulação. Livramento, irmão. Pessoa que não perdoa, tudo de ruim acontece com ela, já viu? Ela acha que é coincidência. Não, não é coincidência não, é porque não perdoa. É maldição mesmo. Não perdoa, então tudo tem para acontecer de ruim, acontece com a pessoa. Aí ela reclama: na minha vida tudo dá errado, eu vou de mal a pior, tudo que eu ponho a mão estraga. A causa é essa falta de perdão, irmão. E a pessoa não enxerga, não abre os olhos para enxergar essa realidade. Então, Deus diz: eu preservo da tribulação e te cerco de alegres cantos de livramento. Olha a alegria sendo restaurada para aquele que encara a falta de perdão como um pecado e se arrepende dela. Veja mais o que diz o versículo 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. A direção de Deus para a nossa vida, a direção do Senhor é o que vai trazer alegria para você, se você se arrepender e perdoar. Versículo 9: não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Deus quer nos educar, irmãos. A palavra de Deus, ela traz instrução e educação para a nossa vida, para que a gente aprenda. Deus está falando essa noite contigo. Agora, nada impede que você acabe o culto aqui, acabe de ouvir, e vai lá para fora, ou aqui mesmo, não perdoe e continue sendo a mesma porcaria que você é. Nada impede que você decida continuar do mesmo jeito. Mas eu digo para você, tu é um cavalo, tu é uma mula. Está escrito aqui no versículo 9. Mas Deus está dizendo: não seja como um cavalo, como uma mula. Não seja desse jeito, sem entendimento, que é dominado só com cabresto e com freio. Você é livre, irmão. Livre para perdoar, livre para viver, livre para ser feliz, livre para ter um casamento abençoado, uma família feliz, uns filhos bons. Você é livre para isso. Mas não continue igual um cavalo, igual uma mula, que tem que dar freio na boca, senão fala um monte de besteira, diz um monte de bobagem. Meu Deus do céu, só com esporada que você anda, não é possível que isso aconteça. Então, Deus dá educação para a gente, irmãos, pela sua palavra. Versículo 10, ele diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Irmãos, uma nova chance é o que Deus quer dar para você. Uma nova chance de ser feliz.
uma nova chance de fazer diferente. A falta de perdão, ela está muito ligada à falta de fé. Por isso a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E quem não perdoa, para mim, não tem fé. Porque a pessoa imagina que cabe a ela punir quem lhe fez o mal. E ela acha que se perdoar, a pessoa vai ficar sem punição. Então, na verdade, ela não confia em Deus. A Bíblia diz, a mim pertence a vingança. Deus falando. Eu retribuirei. Deus falando. Então, quem não quer é porque não confia em Deus. Se não confia, não tem fé. Entendeu isso? Você acha que a justiça só é bem feita quando é feita pelas suas mãos. Você está tomando o lugar de Deus. Vou fazer um culto para você, vou te adorar. Você está tomando o lugar de Deus. Você acha que é você que sabe melhor a justiça, você que retribui melhor com a tua cara feia, com a tua vingança, com a tua maldade contra a pessoa. Então a Bíblia diz aqui, irmãos, que isso é uma questão de confiança. Muito sofrimento vai curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Porque a gente precisa de misericórdia de Deus, irmãos. Porque precisamos dessa misericórdia. Então a gente tem que aprender a confiar em Deus e confiar, inclusive, aqueles que nos fizeram mal, nas mãos do Senhor, não desejando mal, como Jesus disse, não imputes a eles este pecado, Senhor. Mais este, não, eles já são muito pecadores, para ter mais esse. Não imputes a eles esse pecado. Foi o que o Senhor Jesus orou. E termino com você, com o Salmo 32, versículo 11. Diz assim, alegrai-vos, aonde? No Senhor. Regozijai-vos, ó, justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Viu a consequência final? Alegrai-vos no Senhor. Tem alegria com pecado? Não tem não, irmão. Com pecado tem carnaval, que a pessoa acha que está alegre, né? Enche a cara e acha que está bom. E aquilo é alegria verdadeira? Não é não. Alegrai-vos no Senhor. É o que Deus quer para você. Que você seja feliz com Deus. Que Deus esteja no seu lar. Que a sua família seja abençoada. Que seu casamento seja uma bênção. Que seus filhos sejam abençoados. Mas que a alegria seja no Senhor, como está escrito. Regozijai-vos, ó justos, todos que sois retos de coração. Num coração reto, não há lugar para falta de perdão. Pense nisso e seja feliz. Alegre-se no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos fazer uma oração. Fica de pé agora. Vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir a Deus essa noite por uma cura de relacionamentos, aonde há falta de perdão, que o Senhor venha trazer agora, ministrar agora, uma mudança de atitude, um convencimento do pecado, para que haja uma transformação. Aonde você está, meu irmão, se você tem um motivo, algo que precisa ser perdoado em alguém, ou se você também precisa ser perdoado, coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Vamos pedir a Deus essa noite, que seja uma noite de bálsamo, de cura, de libertação, de transformação. Que o pecado caia por terra, que o coração fique reto agora, para que você possa se alegrar. Põe a mão no teu coração e diz, Senhor, perdoa o meu pecado, Pai. Perdoa a minha falta de perdão, Pai. Perdoa quando eu tento ser Deus. Perdoa quando eu tento me vingar, Pai. Perdoa quando eu tento fazer justiça por mim mesmo. Quando eu acho que eu tenho uma justiça melhor que a Tua, Senhor. Me perdoa, Pai. E se eu reconheço que eu tenho feito mal a alguém, Pai, também me perdoa. Se eu tenho sido motivo da falta de perdão de alguém, Senhor, me perdoa também, para que haja uma restauração da alegria do Senhor na minha vida, no meu casamento. Senhor, promove o perdão entre mim e o meu cônjuge. Fala com Deus agora, meu irmão. Promove o perdão entre nós e os nossos filhos. Promove o perdão entre nós e os nossos sogros e sogras, Pai. Os parentes que nos cercam, que às vezes se intrometem.
Pai, em nome de Jesus, promove o perdão entre os irmãos da igreja. Senhor, fala o coração do teu povo aqui, Pai, e traz cura para os relacionamentos, traz cura para os casamentos, Senhor, para que a alegria do Senhor seja restaurada. A palavra diz: a alegria do Senhor a nossa força é. Sem ela estamos fracos, Senhor. Há muitos casais fracos, há muitas famílias fracas, Pai, porque não têm a tua alegria, e nem podem tê-la, Senhor, porque não perdoam, porque estão vivendo um litígio, uma briga, uma circunstância adversa. Pai, em nome de Jesus, promove a cura dos casamentos essa noite, a cura das famílias, promove a restauração. Pai, que esses casais, ao chegarem em casa, já percebam uma diferença por causa da atitude que estão tomando agora, Pai. Que já percebam uma diferença nos filhos, que já percebam uma diferença na sogra, no sogro. Pai, em nome de Jesus, faz um milagre, Senhor. Eu creio em milagres, eu confio no Senhor. Por isso eu não quero guardar nada contra ninguém, porque o Senhor tem o controle de tudo. E é ao Senhor que eu entrego tudo. Que cada um dos teus filhos agora possa entregar nas tuas mãos esse maltrato, essa dor, esse sofrimento, e haja restauração do perdão, Pai, para que seja implantada a alegria do Senhor no coração dos meus irmãos. A alegria do Senhor, a nossa força, esteja na vida de cada casal, de cada família. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus te guarde, que Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos louvar a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Cheios de alegria na presença de Deus. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. Obrigado, Senhor. A alegria do Senhor a nossa força é. A verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor a nossa força é. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é.
Glória ao teu nome, Senhor.